Um pedaço de tecido manchado de sangue, retirado da cena de um momento histórico, acabou levando a uma descoberta científica sem precedentes. Anos depois, esse fragmento do passado permitiu que cientistas sequenciassem o DNA de Adolf Hitler, abrindo um novo e inquietante capítulo sobre o ditador. Pela primeira vez, especialistas conseguiram decifrar o mapa biológico de uma das figuras mais sombrias da história. E o que encontraram é tão surpreendente quanto perturbador. No novo documentário do Channel 4, Hitler's DNA Blueprint of a Dictator, o público será conduzido por essas revelações chocantes. A mais impressionante delas é que Hitler teria uma rara desordem genética que afeta o desenvolvimento dos órgãos sexuais e o processo de puberdade. Embora esse tema já tivesse sido motivo de especulação e até ridicularização em sua época, a descoberta pode finalmente explicar muitos dos rumores sobre sua condição física. Há registros históricos de que Hitler sofria de criptorquídea do lado direito, um testículo não descido, algo que teria gerado zombarias entre colegas durante a Primeira Guerra Mundial. Ao enviar o material genético para um time do Instituto Pasteur, sei lá, os pesquisadores encontraram uma mutação em um gene chamado PROCA2, fortemente associado à síndrome de Kalman, ou hipogonadismo, hipogonadotrófico congênito, condição que interfere diretamente na maturação sexual. Mas o impacto dessa descoberta vai muito além da biologia. Historiadores agora levantam a hipótese de que a dificuldade de Hitler em formar relações íntimas pode ter alimentado sua obsessão pela política, transformando frustração pessoal num foco quase religioso pelo poder. Outra questão antiga também foi finalmente esclarecida. Durante décadas, circularam rumores de que Hitler teria ascendência judaica, algo que ele próprio mandou investigar em vida. Os resultados genéticos, porém, foram claros. Sua ancestralidade é austríaca e alemã, exatamente como ele sempre afirmou. Em outras palavras, o DNA de Hitler não apenas confirma suas origens, mas também revela um lado biológico que pode ter moldado parte da mente do ditador. Vou começar com o professor Rogério Melo Franco, que pode trazer uma profundidade histórica, né? A Sara também. O que você achou dessa descoberta? Né? O Hitler também usava muita droga também, era muito louco, né, professor? E o mestre Osho, né, o meu mestre indiano, o meu guru, diz que todo político tem um seríssimo complexo de inferioridade. Né? Por isso essas pessoas se interessam pela política. Você pode ver que pessoas talentosas, pessoas com almas livres, pessoas, né? Essas pessoas não se as maiores mentes do mundo não se interessam por política, né? São pessoas medíocres que se interessam pela política. E aí, professor, o que você acha? Eu acho interessante, eu acho bom, por exemplo, né, afastar esse papo de não, na verdade ele era judeu, porque tem muita merda que falam, né, a respeito de judeu especificamente, né. Então que o Hitler era não sei o que lá, que na verdade era, né, a gente sabe que tem muita teoria da, né, como é que chama? Teoria da conspiração, né. Mas eu acho interessante explicar também, ao contrário do que a foto mostra, inclusive, IA tem esse problema, né? Até li um artigo recentemente sobre como a IA tem colocado olhos azuis em todo mundo, né? Essa foto de IA deixou ele de olhos azuis, ele nunca teve olhos azuis, ele gostaria de ter, né? Mas não tinha. Mostra que ele tem origem realmente austríaca e alemã, origem germânica, e a respeito dos historiadores que estão tentando interpretar biologicamente as questões políticas dele, eu acho que seja um equívoco, porque, para começar, né, a sociedade conta muito mais, né, a herança, né, o momento da Alemanha conta muito mais do que, né, ele tinha um problema aí, né, na bola esquerda, por causa disso o cara era assassino maluco, né? Cara, eu acho que isso é zoado, inclusive porque, né, antes teve a frustração dele como artista, que é muito comentada também, né? Ele era um artista tecnicamente bom, mas com pouca imaginação, um cara, né, muito atrasado, assim, em matéria de gosto de arte, mas tecnicamente bom, né? Então, se não fosse a política, teria sido a arte, entendeu? Se ele tivesse conseguido um caminho e entrado na academia
numa academia importante da Itália ou da Alemanha, como ele tentou, ele teria tido outra carreira, outra vida, né? Então, acho que, né, é importante ver, né, os contextos e tudo mais, né, quem influenciou, né, isso é muito estudado também, né, por exemplo, um dos grandes autores que ele leu era um judeu, especificamente, que tinha muito auto-ódio, né, escrevia muito contra os próprios judeus, né? Então, assim, acho legal e acho que traz, né, um pouco mais de nuança, um pouco mais, né, o personagem também, né? Em breve a gente vai ter, com certeza, filmes que vão ter, por exemplo, né, esse aspecto mais sexual dele explorado. A gente sabe que ele teve sífilis também, né? Contraída de uma prostituta judia. A sífilis da prostituta judia. Tem essa teoria também, que também nunca se confirmou. Exatamente, né? Teria que ver, né? Algum estudo Sara, mais a gente falou da IA aí, né, de trazer pessoas mortas aí, tem nessa situação do Hitler, pô, o Hitler pode tudo, né, cara? Pô, o cara foi um monstro, mas esse lance de, pô, de repente, depois de 80 anos você morreu, os caras sequenciarem seu DNA e trazerem à tona histórias aí que te ridicularizem, né, cara? É meio estranho também. Como é o Hitler, né, ninguém fala nada, né? Mas sei lá, o que você acha? Eu acho que a ideia como ele foi o último vilão que a gente teve, né? Acho o último grande vilão que existiu. Depois dele tiveram pessoas que eu considero até piores do que ele, em certas maneiras, porque ele nunca agiu sozinho, ele tinha muita gente atrás dele. E teve pessoas piores do que ele, na minha opinião, por exemplo, Pol Pot, que agiu de uma maneira muito mais sozinho e completamente insano e matou muito mais gente. Tá? Para mim, tá? De um jeito muito pior que Hitler. Hitler, ele contava com um monte de gente fazendo muita coisa para ele. Tinha muito amigo que gostava do que ele estava fazendo. E o Pol Pot, por exemplo, o horror era a mão dele, ele era uma pessoa horrível mesmo, por exemplo. Mas isso é coisa da minha. Eu não acho que ele foi o último vilão, acho que houveram outros. Mas para o mundo ele é o último vilão, né? E é impressionante como nenhuma mídia consegue esquecer esse homem, ele é inesquecível, ele está em todos os lugares, até hoje se fala dele. As pessoas pouco sabem do que foi a guerra, as pessoas hoje em dia pouco sabem quem foram até os assistentes dele, os nomes, que antigamente a gente sabia o nome de todo mundo, né? Hoje em dia as pessoas nem sabem mais quem são os assistentes dele. E pouco se sabe o que aconteceu. As pessoas hoje em dia não sabem nem o que é um judeu. O que é um judeu? Mas, enfim, o importante é que Hitler era o cara mais pior de ruim que já existiu na face da Terra. E as pessoas também não entendem o que foi o nazismo, por que o nazismo existiu, de onde ele veio, como que estava a Alemanha. E eu acho que tanto tempo depois, que já se esqueceu tudo mesmo de contexto, de tempo e espaço, de como essa guerra começou e como ela terminou, e o que aconteceu com o mundo depois disso, eu acho que ele ficou mais do que qualquer outra coisa, cara. Eu acho que, sem brincadeira, ele aparece muito mais, por exemplo, do que o primeiro homem que pisou na Lua, saca? Que o Neil Armstrong. Ele aparece muito mais, ele é muito mais significativo. Não porque ele construiu ou porque ele matou tanta gente, porque eu acho que criaram essa pessoa. Tanto que hoje qualquer um é chamado de Hitler, nazista, o Trump é o Hitler, sabe? E se diz isso com uma facilidade tão grande, sem nem pensar duas vezes. O Trump pode ser um cara mega escroto, mas ele não chega aos pés do que, não o Hitler, mas o que o nazismo foi, o que o nazismo fez na Alemanha. E com um monte de gente que não tinha nada a ver com criança, com pessoas de famílias. O negócio é muito mais complexo. Assim como o fascismo foi na Itália, porque as ideias, inclusive no nazismo, fascismo, hoje muito se repetem sem a pessoa nem perceber que não está vindo do Trump essas ideias, que são ideias comuns ao raciocínio político, social, entendeu? Que eles conseguiram pôr em prática associando com coisas muito mais violentas e terríveis, que é, enfim, matar um monte de judeu, no caso do nazismo, por exemplo. Mas o Hitler estaria... Foi o que eu falei para vocês, o Hitler estaria muito satisfeito se ele um dia pudesse chegar no futuro e ver o que ele ainda é. Eu acho que ele não ia estar se sentindo... estão falando que minhas bolas são caídas. Eu acho que mais do que isso é ele ser lembrado, cara. Relevante demais, né? Ele é muito lembrado o tempo inteiro. Ele é presente no debate político, na Europa, nos Estados Unidos, demais, cara. Em qualquer debate. Você é nazista, você...
Tá saindo, eu vi um documentário, não documentário, perdão, vi uma matéria essa semana que encontraram lá perto da Sibéria, lá dos negócios, lá em Simão, lá do continente russo, ali, central, ali, uma imagem que tem um cara sentado com as pernas meio assim, um cara barbudo, ele tem tipo aquele círculo que simboliza, né, uma coisa sagrada, iluminado pela imagem, seria uma imagem fina, né? E ele tem no peito uma suástica. Que a suástica se sabe que, como a pirâmide, a suástica ela é um símbolo muito simples de você desenhar. É como se fosse um quadrado, um triângulo. Fazer uma suástica é só você inverter um quadrado no meio e cruzar eles no centro, você faz uma suástica, entendeu? Ele é um negócio muito fácil de desenhar. Exatamente. E aí as pessoas começam esse negócio de mas a suástica foi tomada. Não, a suástica ela existe em várias culturas, né? Mas a suástica, ela, com esse nome, o Rogério sabe, a palavra acho que ela é do sânscrito, a palavra suástica. E é da onde eles tiraram, mas ela existe em dezenas de culturas diferentes pelo mundo todo, assim como aquele negócio de alienígena, de falar de pirâmide, que pirâmide, assim, ninguém sabe. Construir uma pirâmide é uma das coisas mais simples, que até uma criança brincando com Lego, se ela ficar brincando, ela vai fazer uma coisa. Ela vai perceber que se ela quer fazer uma coisa que sobe, ela primeiro tem que fazer a base mais larga e depois subir. E o interesse de qualquer pessoa que começa uma construção é tentar subir o máximo possível, porque mesmo se for uma coisa infantil, você quer subir, você quer chegar lá e ver até onde você consegue construir, certo? Então a pirâmide é esse negócio de falar que é alienígena, não, porque como que tem pirâmide no continente tal e do outro? Porque pirâmide é uma coisa é uma forma simples, geométrica de se fazer, entendeu? Para construir uma coisa que suba rápido. Bom, enfim, e voltando nisso, a mesma coisa com o Hitler. Ele tem essa imagem que ela é não apagada, ele está unido à suástica, que as pessoas também não sabem mais o que significa. Aí falaram, não, ele cooptou, esqueça tudo que existiu antes dele, depois dele a suástica vai sempre significar nazismo. Tá, eu entendo, eu acho que não tem mais jeito de tirar a suástica do nazismo, não tem como. Mas muitas coisas, hoje em dia, as pessoas tentam associar com o nazismo, que as pessoas às vezes nem sabem o que é, se isso é nazismo mesmo. E o nazismo é muito mais ideia do que gesto e suástica. O nazismo é uma coisa muito pior do que a gente imagina e também muito mais. E ela é tão ruim que ela é muito mais fácil da gente aceitar ele sem perceber que ele que aquela linguagem, aquele contexto social do que de algum ismo pode ser nazismo também. E você falou imagina o Hitler, se ele voltasse hoje, ele estaria muito mais satisfeito por saber o quão relevante ele é, né? Nossa, ele adorava. No debate político. Tem um filme, até encontrei aqui, tem um filme que é interessantíssimo, um filme de 2015, que eu não sei se a tradução é exatamente essa, que eu usei o tradutor aqui, mas Olha Quem Voltou, um filme alemão, que aqui a sinopse, Adolf Hitler acorda no século XXI, ele rapidamente atrai a atenção da mídia, mas enquanto a Alemanha o considera hilário e charmoso, Hitler faz algumas observações sérias sobre a sociedade. As pessoas adoram Hitler, ele vai para o YouTube, ele começa a falar no YouTube, as pessoas gravam ele, começa a ir a programas de televisão e as pessoas se encantam com ideias. Num momento, entra uma crítica aí de algo que é atual, né? A imigração, principalmente islâmica, para a Alemanha. E aí o Hitler percebe o que aconteceu com a sociedade, com a Alemanha, né? E começa a criticar isso. E, obviamente, ele tem muito apoio, né? Porque uma grande parcela da sociedade é contra essa imigração, essa mistura cultural que acontece hoje em muitos países europeus. E o Hitler começa a ganhar popularidade. Olha, vale a pena esse filme. Realmente, vou assistir de novo, até porque eu assisti quando saiu em 2015, sem querer. Eu assisti quando estava no Brasil ainda. E é muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. Vale a pena assistir. E aí, Cadu, o que você acha dessa descoberta aí do DNA do Hitler, né? E tudo isso que a gente falou? Porra, a gente vai falar da bola do Hitler ou do nazismo, de modo geral, assim, porra, sei lá, cara. Eu acho que tem um motivo para
para Hitler ser lembrado até hoje e ser esse personagem presente até hoje, eu acho excelente que seja, porque, né, a gente tem que lembrar do que aconteceu, né? Não é sempre que aparece uma pessoa ali pregando supremacia racial, pureza de raça e colocando outras pessoas como sub-humanos que devem ser exterminados, né? Esse tipo de coisa a gente tem que lembrar. A Alemanha faz questão de lembrar disso, né? Com seus museus, com sua história. Então, se o cara tá aí, que bom que tá aí, cara, porque a gente tem que lembrar sempre o que aconteceu ali, né? O que foi aquilo. E sei lá, essa bola dele, se ele não tinha uma bola, cara, né? Não, porra, foda-se, né? Não vai mudar nada assim. Não é nada demais, cara. Não foi a bola que transformou o cara num maníaco, sei lá o que palavra usar para o cara. Não foi essa bola aí, cara. Tem muito psicologismo, né? Assim, do tipo, esses historiadores estranhos, né? Eu acho um caminho de historiografia esquisito, de tentar descobrir quais foram as consequências psicológicas que levaram ele para não ter uma bola. Porra, né? É um pouco de exagero aí, mas pô, é história, cara. Eu acho interessante que consigam, né, resgatar alguns itens aí. Claro que se fosse um Zé das Couves qualquer, ninguém ia ficar sabendo, né? Não interessa para ninguém. Mas como são figuras muito, né, conhecidas e públicas, pô, tem coisas aí que são interessantes, mas desde que sejam comprovadas, né? Tem boatos aí em relação a essa história, né? Acho que a única coisa que provavelmente pode ser confirmada é a bola atrofiada, é a bola que não desceu. Né? O resto é pura especulação aí é zoado. Que ele usava droga é real também, que ele era drogadaço, essa é real. Ele era bem drogado. É real também. Mas até a Rainha Vitória é legal também, né? Saber. Rainha Vitória era drogadaça, assim. Nossa, Maria Droguinha, assim, de acordar até dormir. Ópio. Cocaína, ópio, sim. Ô, professor, assiste esse filme do Hitler aí que puta, você vai chorar de rir. Depois eu vou ver. É literalmente... O título legal. É literalmente Ele Está Aqui de Novo. É, muito legal. E aí, Vinasso, o que você... Pô, cara, você acha que se fosse informações positivas ou banais, talvez não divulgassem, mas como é algo que desabona o Hitler aí, né, que realmente humilha ele, você acha que isso tornou tudo mais interessante a ponto de fazer um documentário, cara? Acho que sim, acho que, assim, você tá até canhado aqui de falar, mas tem algumas coisas que me remetem à memória aí, de como profissional de TI, né, uma vida toda trampando com isso. Eu sou um cara que gostaria muito de ter estudado, quem sabe um dia, né, estudar história por prazer, mas a história da Segunda Guerra Mundial sempre me pegou de uma maneira, né, mais peculiar, né? Então eu consumi muito daqueles sebos, aqueles livros pequenininhos, né? Eu lembro da Barbarossa, que era um livro... tinha uma série muito grande que eu gostava demais, né? Então eu acabei lembrando muito disso, né? A gente já conversou muitas vezes aqui dos filmes de guerra. Eu acho que em relação ao Hitler, cara, tem essa teoria aí da prostituta judia na juventude dele em Viena, né? Então tem essa... Aí agora com essa vacilação dele, teoricamente, roncolho, né? Que é o que a gente chamava na minha juventude de quem tinha uma bola para dentro. E essa vacilação dele de roncolho e tudo que traz de Hitler remete à mídia, né? Mas eu acho que não tem muito a ver com essa parte sexual, não. Acho que a parte é muito do que o Cadu falou, né? Acho que o antissemitismo dele era profundo, ideológico, né? Isso era claramente expresso aí nos discursos do... Vou pedir ajuda aí do professor, né? A tradução literal, Minha Luta, né? Do Mein Kampf. Como é que é, professor? Mein Kampf, exato. Porra, eu já tive a oportunidade de ler, vi esse filme que você falou também, e outras personalidades também, né? O Heinrich Himmler, Hermann Göring, e aquele outro, Guderian, que era o precursor da Blitzkrieg. Tem várias personalidades aí interessantes, que eu acho que qualquer assunto, independente de qual seja o prisma que está sendo visto aí, né? Ainda mais sexual, qualquer que seja, eu acho que vai gerar muita mídia. Eu acho que isso aí vai acontecer sempre. Professor Assar, podem me dar o pitaco dele, mas eu acho que o Hitler ele é produto de um tempo, né, daquele tempo que ele viveu pós Primeira Guerra.
A Alemanha foi muito humilhada, os jovens alemães se sentiam muito humilhados, muito derrotados, né? E os judeus controlavam negócios e eu acho que teve muita miséria, teve muita fome. Dá para fazer uma comparação com o que acontece hoje, né? Com o que acontece hoje. Hoje a gente vê uma legião de jovens conservadores, cristãos. A gente tem visto o Nick Fuentes aqui nos Estados Unidos com discursos antissemitas, né? Está sendo criado um sentimento na sociedade americana anti-judeus, né? Isso é muito claro. Claro, tem a situação em Gaza e tudo, mas realmente os judeus correspondem a 2% da população nos Estados Unidos e eles têm um controle financeiro, né? Controlam a indústria cinematográfica, controlam a indústria fonográfica, controlam bancos, tem os maiores lobbies, né? Lá influenciando a política em Washington, D.C., né? Então, isso gera, no momento em que o jovem americano não está conseguindo bons trabalhos, não está conseguindo, principalmente os homens, né? Não estão conseguindo chegar às universidades, não estão conseguindo nem transar, não estão conseguindo nada, né? Então, essa frustração está sendo despejada em pornografia, em videogame e nos judeus, né? Nesse momento. É o que a gente está assistindo aqui nos Estados Unidos, né? Vocês enxergam isso também ou não? Olha, eu acho que os Estados Unidos chegar nesse grau, eu acho que se continuar, a minha opinião, tá? Se continuar esse tipo de deformidade econômica que está havendo já há uns 5 anos, desde o começo do Covid para cá, essa deformidade econômica as coisas subiram de preço muito rápido, o poder de compra caiu absurdo, as pessoas estão literalmente passando necessidade, e pessoas de classe média. E eu acho que isso pode sim criar um cenário muito perigoso para que esses grupos continuem aumentando. Não nego. Eu acho que o empurrão final vai ser econômico, entendeu? Mais do que psicológico, vai ser econômico. O empurrão final vai ser essa galera falar, cara, chega, eu estou passando fome, sabe? Eu acho que esse tipo de paralelismo histórico que fazem às vezes, de tipo, a gente está como nos anos 30, não sei o que, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, porque existe, por exemplo, um momento, né, do pensamento que foi outro, né, um momento, sei lá, né, do mainstream científico, do mainstream de vários tipos, né, que era completamente outro. Então, o racismo científico estava em plena florescência, né? Era algo que não tinha, né? Era pouco grande parte da população era analfabeta também, né? Ninguém tinha noção de absolutamente nada, era todo mundo meio patso ali. O meu ponto foi mais, sem entrar em detalhes, né, ou em aspectos mais complexos da psique ali da sociedade naquela época e hoje, mas mais pensando no contexto que criou o Hitler e levou uma massa de alemães, né, da sociedade alemã a apoiar aquelas ideias, né? A gente tem visto isso acontecer aqui, não é a mesma coisa, mas a gente tem visto o cara faz uma live de 2, 3 horas, o Nick Fuentes, falando aberrações, eu já trouxe aqui no canal, e tem cada vez mais jovens seguindo esse cara, milhões. Ele deu entrevista para o Tucker Carlson, uma das entrevistas mais vistas da história. Qualquer canal que ele for explode, assim, é um negócio, é um fenômeno que está acontecendo. Então, esse cara ele é banido de todas as plataformas, ele só transmite no Rumble, que é bem limitado, e ele tem milhões de pessoas assistindo ele, tá? Cortaram o acesso desse cara a banco, a viagem. O cara não pode viajar de avião nos Estados Unidos. É uma coisa muito séria. O cara tá furando todas as barreiras. Estão tentando silenciar o cara de qualquer jeito e ele continua furando. Por quê? Porque tem muita gente que acredita naquelas ideias, entendeu? É mais nesse ponto. Eu acho que tem, né, esses extremistas tem muita voz, né, no momento, né, e muitos apoiadores, né? Mas eu não acho, Diego, que seja algo assim que possa tomar
o mainstream, não acho, sinceramente. Eu acho que o Trump já chegou né, a ser considerado alguém que quebraria o mainstream. Não acho que ele seja toda essa revolução conservadora que as pessoas disseram, né, restauradora, até mais do que conservadora, não acho. Eu acho que sim, ele tem algumas plataformas que são, né, que ele, digamos, forçou um pouco mais a barra, mas em muitos aspectos não, sabe? Ele não é cristão o suficiente. Ele não é cristão o suficiente. A gente está falando do jeito que as pessoas achavam que ele ia ser, né? Domingo, 16 de novembro, o Trump, 10 meses no governo, ele está morto politicamente. Donald Trump está morto politicamente, inclusive o Nick Fuentes e outras pessoas aí influentes, o Tucker Carlson, pessoas aí congressistas que apoiaram o Trump e já declararam que o governo dele, né, que eles chamam de lame duck, né, o presidente agora que vai fazer figuração. Esse é o cenário, tem 3 anos pela frente ainda. Tem, então, e assim, realmente, né, a gente sabe que existe uma força pendular, né, no voto, né, e o voto popular tende a né, ver o Trump como uma experiência até para algumas pessoas de extrema-direita, né. Então, assim, de fato, o Nick Fuentes deve estar realmente puxando gente, mas eu não acho que no momento, né, assim, não vejo no horizonte alguma experiência extrema de extrema-direita nos Estados Unidos. Não vejo, sinceramente. Eu acho que algum cara que consiga retomar o papo de, né, talvez uma coisa mais mundane, assim, né, uma coisa que, tipo, tá bom, né, a gente tem uma força de mudança, a gente quer mudança, mas com um pouco menos, né, de exageros, digamos, né? Eu acho que isso é possível, sinceramente. Eu não acho, não. Eu acho que o futuro e um futuro que não vai demorar tanto aqui nos Estados Unidos politicamente, que deve se estender para o Ocidente. A gente acha que viu polarização, pelo jeito, isso vai se aprofundar muito mais. Eu acho que os progressistas estão tomando o espaço no Partido Democrata, né? E esses neoconservadores aí, como o Nick Fuentes e esse tipo de movimento aí vão ser mais relevantes do que os republicanos do establishment aí. Isso pode ser, mas eu não acredito que eles consigam. Num ano, o Donald Trump é eleito de forma, avassaladora, e aí, um ano depois, exatamente, o Zohran Mamdani, um islâmico comunista, é eleito prefeito de Nova York. Mas Nova York, né? Nova York é Nova York. Mas mesmo para Nova York, cara, Nova York é o pico eu acho, Diego, que, assim, tá bom, vai continuar, né, essa questão de um discurso de polarização, mas a realidade é que tem muita gente que não está entrando nisso. E nem vota, né? Então, e jovem, por exemplo, né, nem vai direito, né, nem participa, nem tem internauta direito. Eu acho que é mais pelo meme, cara. Às vezes eu penso, muito desses meninos que fica... É mais polêmica. Eu não sei se na época de vocês tinha isso, mas lembra quando os moleques descobriam, até voltando nisso, desenhar suástica? Tipo, não sabia nem o que era, sabe? Os moleques lá e desenhavam suástica. Nossa, como eu sou... Olha como eu sou punk, como eu sou. Eu achava que era um bagulho igual o Ad Anarquia. É muito com a relação com punk. Eu sou Ed, né? Então eu acho muito que a molecada hoje pega essas coisas porque é Ed. Eu não sei como é que fala em português. É Ed. Provocador, né? Arrojado. Sabia que, por exemplo, usar a palavra lá, que eles falam N-word, que aqui quase pouca... Aqui é horrível usar, né? No Brasil não tem nada semelhante. Tem até uma palavra parecida, mas não chega a ser semelhante, porque o contexto é completamente diferente. Aqui, o meu filho não fala, mas ele fala que na escola os meninos e as meninas que querem ser Ed, tipo, eu coloco como eu sou legal, e olha, ele falou a palavra. Eles falam direto, que é uma palavra que as pessoas repetem sem parar, sem contexto nenhum, e não falam para outras pessoas com a ideia de ofendê-las. Eles simplesmente ficam repetindo, porque é uma palavra feia de ser dita, entendeu? Eles não estão ofendendo ninguém em particular. É só a palavra em si que é ruim.
Lembra para mim eu lembro principalmente da minha irmã, né? Era Stray Edge. Lembro que era 3 facas cruzadas assim, era alguma coisa que remetia a um movimento punk, que era totalmente avesso a qualquer tipo de entorpecente, né? Não era isso? Era Stray Edge mesmo? Acho que era isso. Aí faz um X preto na mão. Minha irmã botou 3 facas tatuadas. Tinha muito isso aí, né? Depois virou o avesso. Bom, muito legal. Deixa eu só ler uns comentários aqui. Cadê? O Baroque aqui. O Adolfinho foi salvo de um afogamento quando criança. O que será que teria acontecido com o mundo caso ele não tivesse sido salvo e fosse para o mundo de Marlboro, hein? Efeito borboleta pinho. Eu acho que teria aparecido alguém, não, acho talvez não tão contra judeu como ele, mas teria aparecido alguém radical como ele na época. Tinha muita gente que gostava das ideias dele, não veio só dele essas ideias, entendeu? Era um grupo de pessoas. É isso aí, Sara, porque a gente tem que entender que a Alemanha nasceu de uma união étnica, né, e linguística. Então, assim, é um etno-estado antes de tudo. O que acontece é que a maior minoria que existia lá era judia. Então, eles realmente foram para esse lado e desenvolveram mesmo, né? E recuperaram outros tipos de antissemitismo e avançaram nesse sentido. Mas eu acredito que se fosse outro tipo de minoria, eles teriam atacado outro tipo de minoria. Né? Por exemplo, né, os chamados cigoina, né, que são o povo Roma, né, os romanos. Então, assim, se eles fossem mais numerosos do que os judeus, teria sido outro. Teria sido, eles foram, mas nem tanto quanto os judeus, Mas nem tanto, exato. E o Baroque tem que lembrar que essas ideias segregacionistas e tal já circulavam, né, no mundo, em outros lugares. Inclusive, o senhor Hitler se inspirou nas leis de Jim Crow dos Estados Unidos, né? A solução final se inspirou no genocídio dos povos originários canadenses, né? Então, essas ideias não foram originais, né? Ele tirou de outros contextos, de outras culturas já, né? De ideia de supremacia racial. Porra, isso não veio da cabeça dele, né? Mas ele teve o contexto ali perfeito para aplicar, né? Vários povos. Exatamente. Acho que o mundo inteiro tem esse Os vikings, cara, as colonizações, né, cara? Na verdade, desde que o mundo é mundo, né? Tem exemplo que não acaba mais, né? O próprio Kublai Khan, né? Os chineses também. Porra, tem experiências desse tipo em todos os lugares. Então, assim, realmente eu acho que acontece que, como o Cadu falou, de fato, né? Em sociedades que existia um poder constituído mais regulado, né, um direito mais desenvolvido, como os Estados Unidos, realmente eles puderam utilizar esses avanços, entre aspas, muitas aspas, né, que já existiam em outros lugares nesse sentido de segregação. Né? Para justificar a segregação, né? E a gente pode achar que, né, são ideias assim, nossa, né, impensáveis, mas a gente vê acontecer até hoje, né, em várias partes aí, em vários conflitos, a gente vê povos tentando destruir outros povos, né, cara, eliminar até torcida organizada é assim, vai falar de grandes povos. Por causa da camisa do time, é verdade. Os caras se matam, mano. Os italianos, né, cara? Tribalismo faz parte da nossa natureza, né, cara? O tribalismo aquela cidade da natureza humana. Cidadezinha uma do lado da outra, os caras saem de uma cidadezinha e vai para outra, já tem briga, até tira arma para você ver roubar as mulheres da minha cidade. Vocês não são uma cidade pequena, mas cidade pequena tem dessas coisas, cara. Tinha bailinho. A minha mãe conta mesmo, exatamente isso. Beijava os meninos que vieram da cidade do lado. Saía briga, os caras tiravam arma. Porque vocês estão roubando as mulheres da nossa cidade. É coisa de caipira, gente, mas acontece. Olha, os tatuienses chegaram aqui em Sorocaba, chegaram aqui em Itapetininga, vão roubar as mulheres. A de Ribeirão tinha sertãozinho, tinha cravinhos, aí falava, vai os moleques de sertãozinho. Esses ricos, silenciosos. Vão acabar com esses pobres barulhentos. O tio Onofre falando aqui, o Joseph Mengele morreu no Brasil, foi enterrado no Embu. Aí, eu fui andar de bicicleta, eu tava na praia onde ele morreu. Aí tem um pau lá. Ele realmente. Ele quase foi pego pela duro e morto.
Rapaz, tem um pau ali onde ele morreu. O jornal falou que se o Hitler voltasse hoje, seria petista. Pô, aí já tomou muita cerveja, tio. Aí... Eu não sei o que ele seria, não dá para saber, gente. Hitler seria petista. Caramba. Ele teria fundado o partido dele de novo. Realmente não... O PT não ia investir. Eu acho que ele ia fundar um partido só para ele. Bem bonito. O Cova Rasa falando. Talvez o PT de Santa Catarina, né? Talvez o PT de Santa Catarina, só se for. Rapaz. O Cova Rasa falando, muita gente conhece o filme A Queda. Muito legal também. Porém, nos anos 90, o russo Sokurov fez uma tetralogia sobre os maiores tiranos, entre eles Moloch, sobre a vida banal de Hitler. Aí, legal. O Cova Rasa manja muito de cinema. Tem que vir aqui fazer uma live com a gente, Cova Rasa. Falar sobre cinema aqui. Sabe quem não consegue transar hoje em dia? O Hitler. Acho que nem naquela época, hein, pelo jeito. As bolas não estavam lá. O Baroque falando, tudo começou com o assassinato de Franz Ferdinand em 1913, foi o gatilho de tudo. Como o Diego disse, os alemães se sentiram muito humilhados desde então. Era o Império Austro-Húngaro. Tinha um jogo para Mega Drive sobre as guerras mundiais, infelizmente não consegui jogar, pois era em inglês. Parecia ser um jogo muito interessante. Aí o Baroque falando dos carecas do ABC, né? Pois é. Sempre tem. Boa, Cadu. É a revolta, né? A revolta jovem em querer ser contra tudo isso daí que tá aí, sem nem pensar direito o que tá acontecendo. O importante é quebrar as coisas, sabe? O Baroque falando, Adolfinho foi o receptáculo de uma ideia de várias mentes. E ele falando aqui, já quase apanhei porque fui com meu primo de bebedouro e fui jogar bola em Monte Azul Paulista, Sara. Exatamente. Assim, gente, direto. Validade interiorana. Das cidadezinhas.